Eu queria trazer aqui, né, o depoimento de um deputado do PT, né, que diz que é padre também, né, sobre o agronegócio. A gente sabe que essa CPI do MST tem ali a bancada de esquerda contra o agronegócio, escolhido como grande vilão do governo Lula, né? Logo o agro, que é motor da nossa economia, responsável pelo superávit da nossa balança nos piores anos da pandemia, por exemplo, quando o setor de serviços e a indústria travaram com as medidas sanitárias, o agro continuou trabalhando, alimenta o mundo, é o setor em que o Brasil de fato é competitivo mundialmente. E aí tem gente tentando demonizar o nosso agro, começando pelo presidente da República, que diz que o agro é fascista. Mas tem deputado que diz que o agro não produz arroz. Produz aonde, deputado? Vamos, como faz arroz? Primeiro quero informar ao colega deputado que no almoço de hoje meu cardápio que eu alimentei, foi arroz. E o agro não produz arroz. Foi alface. O agro não produz alface. Nem feijão, nem mandioca. Então, ele disse que nós estamos aqui porque o almoço de hoje foi graças ao agro. Mais de 70%, tem itens que chegam a 80%, é agricultura familiar, são os assentamentos de reforma agrária que produzem. É mentira. Começa que é fake news. É mentira, porque o Brasil produz a safra atual, por exemplo, 75% da produção de arroz vem do Rio Grande do Sul, né? Essas 10 milhões de toneladas. O Brasil é o país que mais consome arroz fora da Ásia, para se ter uma ideia. Em média, 130 gramas no prato do brasileiro. É um dos principais alimentos da nossa dieta. Não é produtor rural pequeno do MST, esse arroz do amor, esse arroz limpinho que eles vieram vender aqui junto com o fubá de milho do Fernando Haddad na feira do MST em São Paulo. Não é mentira. Olha, já acharam, o Gadelha tá rápido. Hoje é porque é aniversário dele, né? O Gadelha quer voltar mais cedo para casa. Olha lá, tá aí, né? Fubá, o Haddad com essa cara de ator aí, de chanchada dos anos 30, 40, vendendo fubá de milho, né? Pois é, na melhor das hipóteses, o MST produziria perto de 15 mil toneladas. Isso não alimenta a zona leste de São Paulo, que é a mais populosa. Não alimenta aqui, olha, nenhuma das cidades do pessoal que está escrevendo mensagens aqui, meu caro Flávio Morgenstern. É um governo que escolheu o agro como vilão, né? Escolheu o agro como vilão justamente porque o agro é quem carrega o país para frente e que vai diminuir o peso de um Estado interventor como o Estado brasileiro. Não contente com isso, nós precisamos entender que o pessoal do campo, ele tem uma relação com a natureza muito mais clara do que a nossa e que ele é meio imune às ideologias. Então ele não cai numa conversa, né, de falar assim, o governo Bolsonaro é horrível por causa da transfobia. Você não tem como falar isso pro pessoal do campo, entendeu? Uma coisa que não faz o menor sentido para eles. Nós alimentamos o mundo hoje, tá? Tem 1/5 do mundo hoje que é alimentado pelo Brasil. Isso significa uma coisa extremamente importante. No caso de uma guerra, eu não sei se vocês já ouviram falar que tem uma guerra aí que a gente pode inclusive comentar, nós podemos definir hoje que exército que vai ter. A guerra não acabou numa mesa tomando uma cervejinha, o Zelensky e o camarada Putin, não? Não, é porque o Lula ele chega, né, nos lugares, ele fala assim, não, nós vamos criar o comitê aqui pra guerra e eu vou lá, vou cuidar da guerra da Ucrânia, né? Você fala, você sabe por que essa guerra existe, né? O Lula querendo se meter onde não deve, onde não é chamado, com inteligência, cultura, né? Ser, sei lá, poliglota, fala 30 idiomas, né? Esse grande chefe de Estado. Português. Pois é, fala de um mês também, essa grande figura nossa. E nós podemos definir que exército que vai comer carne, que exército que vai comer arroz, ou então milho, ou então, sei lá, qualquer outra coisa. Você entenda que, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entram na guerra, os exércitos que estavam lutando do lado dos americanos estavam tendo café da manhã, almoço e janta. O alemão estava tendo uma refeição por dia à base de nabo. Você consegue perceber por que os alemães perderam as 2 guerras mundiais com uma facilidade imensa. E o Brasil hoje não tem nenhuma força militar relevante, mas nós temos uma força de alimentação que ela é capaz de definir uma guerra. Por que você acha que Lula foi eleito com a aprovação de Joe Biden e também do Partido Comunista Chinês, que estão os dois ali brigando, e agora parece que os dois, pelo menos o lado do Biden, também falando assim, mas pera aí, o que esse Lula quer? Eu estava interessado em apoiar o Lula
Simplesmente porque eu achei que conseguiram chegar lá em Tocantins e Goiás, sabe aqueles estados lá que só toca sertanejo universitário e agro, e tem o agro? Eu achei que chegaria lá com mais facilidade, sem ter que lidar ali com o Bolsonaro. Agora eles estão vendo o que está acontecendo, a gente está vendo também. Foi um dos assuntos da semana, nessa reunião do G7, com essa gafe horrenda do Lula, a vergonha que está sendo o Brasil internacionalmente por conta também dessa demonização do agro. Pois é, olha só, nosso amigo Frank aqui no chat lembrou, viu, Fabi? Ele é negacionista agrícola.